Se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras. Vida que brotou, vinda de uma flor, um gesto de amor. Vida que desabrochou em pétalas tão cálidas. Vida que se iluminou numa luz tão álbida. Sempre vivirá. Nunca foi tão difícil a despedida de alguém que se fez querida nas lidas do dia a dia. Não tem como descrever o tanto que você fez no silêncio das provas, o exemplo na caminhada. E agora volta para o verdadeiro lar, deixando aqui lições de como servir. Na casa do além, guarda um quarto para alguém que um dia retornará depois do trabalho a executar. Nosso amor não tem limites. Ultrapassa as barreiras do invisível. Não há tempo, nem lugar. Um dia, voltaremos a nos reencontrar no mesmo lar. Balancê, a gente tá ligado pra ter. A minha história é assim. Eu sempre morei na roça. Quando eu perdi minha mãe,
Eu estava com 8 anos de idade. Então, era assim, nós morávamos num lugar que era tão longe de vizinho que a gente não ouvia nem a cantiga de um galo. Meu pai saía para trabalhar e eu ficava com a minha mãe doente. E eu que fazia um mingau de leite com fubá. Então ela não sentava, ela andava quando sentar. E eu pegava o mingau, punha no prato, punha um pano assim na boca do estômago dela e punha o prato. Aí foi indo, Deus buscou ela. Dedé, o que você sente quando você escuta sua mãe contar a sua história? Bom, muito bom. Então eu era tecelã. Trabalhava 8 horas na fábrica, à noite eu tinha os ensaios do teatro e quando as peças eram passadas a gente viajava, mas sempre junto com o irmão, porque meu pai não deixava uma filha dormir fora de casa. Então junto com meu irmão eu podia fazer. Mas depois Deus levou esse irmão também, que fazia era meu companheiro no teatro. E fiquei até os 20 anos, até o meu casamento. Olha, na época, as mulheres eram para o lar. As mulheres não tinham sonhos. Elas eram para casar, ter filhos, cuidar dos filhos, do marido e da casa. Então, para mim, não era diferente. Meu pai casou a segunda vez. A mulher com quem ele casou levou 4 filhos. E eu só tinha eu de filha. Só que, graças a Deus, ela foi muito boa para mim. Aí meu pai também ficou meio doente, nós mudamos para Baité, perto de Belo Horizonte. Logo ele adoeceu e eu saía na rua, até pedir na rua, como diz, naquela época o povo falava esmola. Depois ele faleceu também, então nós fomos embora para Goiás. Lá eles foram tocar a roça também, e eu ajudava eles, eu socava arroz no pilão, e mais o outro irmão meu que era da parte de pai, nós íamos levar comida na roça, nós passávamos, o povo antigamente falava pinguela. Numa pinguela assim por cima de um poço, o meu irmão carregando os pratos, e eu carregando as marmitas, punha assim numa vara, assim num pau, e eu atravessava elas assim, ó. A gente passava que acho que se caísse lá dentro, do corgo lá, acho que nem a alma não sobrava. E eles não faziam nada por mim. Às vezes colhia os mantimentos, vendia tudo, não me dava nem uma roupa. E a minha gravidez foi tranquila no meu primeiro filho. Só que na hora do nascimento deu um problema. Por falta de médicos nos hospitais, porque naquele tempo não existia médicos de plantão. E então se a paciente passasse muito mal, era chamado médico, como foi meu caso. Eu fiquei um dia inteiro, desde a madrugada até a noite, com hemorragia, precisando fazer uma cesárea urgente. Só que eles achavam que ainda eu poderia ter o filho em parto normal. Quando chegou, depois de 12 horas, eu fiquei em estado de coma, foi quando fizeram a cesárea. E meu filho nasceu com uma lesão cerebral por falta de oxigênio. E um dia, eu liguei o rádio, saiu na Rádio Mundial, daquele do Alzir Zaru, falando que esse aqui em Uberlândia, no núcleo 22 da LBV, precisava de um ajudante de cozinha. Eu falei, sabe que eu vou para lá? Vou tentar esse trem. E vim. Só lá na LBV eu trabalhei 4 anos de ajudante de cozinha e dando comida para as senhoras no quarto. Aí nisso, apareceu uma senhora lá também, que o cachorro tinha mordido nela. E um dia o filho dela foi lá visitar ela. Ele foi virou para mim e falou assim, você não quer viver comigo? Ixi, eu sacudi os ombros que não.
Falei, não dou conta de mexer com isso não, marmala eu sei fazer, a minha obrigação. Ele disse assim para mim, não, eu não quero ser, porque eu não posso te ajudar, eu não sei costurar, não sei fazer nada de ganhar dinheiro para te ajudar. Eu falei, você pode arrumar uma que possa te ajudar, porque apenas eu vou te empatar sua vida. Ele virou e falou, não, quem dá conta de trabalhar não precisa de mim. Aí nós levou um ano, ele fazendo assim minha despesa de roupa, calçado, sem eu fazer nada, sabe? Nada assim, de obrigação de nada, que uma mulher faz. Vovó chegou! Vamos lá, criança! Vovó chegou! Vovó chegou! Olha! Vamos passear no caminhão. Caminhão, né? Então eu fui para a companhia dele. A primeira residência minha foi no bairro Bom Jesus, que antigamente o povo falava Taboca. Logo eu engravidei do Lindomar, que é o mais velho. Nossa, mas aqui o Uberlândia, eu achei que o Uberlândia ia desabar na minha cabeça. O povo, mas uma cega, engravidar. Eu falei, gente, eu vou, se Deus quiser, eu vou ser mãe igual as outras mães. O meu foi, né? Deus me deu o Lindomar, eu zelava dele direitinho, nunca deixei ele com fome. E sempre a obrigação da casa eu dava conta. Então eu dei conta de zelar dele, graças a Deus. Depois, quando ele tinha 2 anos, eu engravidei do Dedé. Também nunca foi preciso eu falar assim, não, hoje meus meninos não estão com fome, meus meninos queimou na água de banho. Não. Eu trocava eles, naquela época era fralda de pano que eu usava. Meu filho tem 52 anos e naquele tempo não tinha diagnóstico assim para as mães. A gente aprendia com o tempo o que ele seria. Foi no meu caso. Ele nasceu de uma cesárea e eu fiquei cuidando dele, aquele bebezinho. Eu era o primeiro filho, eu achava que tudo estava normal. Ele chorava muito, chorou muito tempo. Mas eu fui criando e fui vendo com o tempo o que ele era, um deficiente cerebral. Eu soube depois de muito tempo, né, como lidar com isso. E em nenhum momento eu fiquei triste com essa situação. Porque nós estamos aqui no mundo para aceitar, né, e viver o que Deus nos prepara. Então, 2 anos depois, nasceu meu segundo filho. E a família que ajudou a olhar o pequenininho, porque eu já estava dentro de uma clínica de recuperação desde quando meu filho tinha 8 meses. Então meu segundo filho foi criado por minhas irmãs, porque Deus também me abençoou de eu ser vizinha das minhas irmãs. E só que meus meninos ainda eram pequenos. O Lindomar ia fazer 6 anos, dia 18 de abril. O Dedé ia fazer 4 no dia 19 de maio. E o Lindomar ia fazer 6 anos em abril e o pai dele morreu em fevereiro, dia 22 de fevereiro. Nessa época, porque ele não trabalhava de carteira assinada, então eu não tive direito em pensão nenhuma. O que é que eu fiz? Eu arrumei uma companhia, peguei o registro de nascimento dos meninos e o registro de óbito dele, o atestado de óbito, levei no INPS. Que eu não queria dar meus filhos para os outros por causa de arroz com feijão.
Aí eu tive direito naquele benefício da LOA, sabe? Só que, graças a Deus, com esse benefício eu tenho até uma casa. Quando meu filho tinha 8 meses, que ele era muito molinho no colo, as minhas irmãs já começaram, elas tinham filhos, né? Elas começaram a achar que ele era diferente. Então elas começaram a me alertar para levar aqui, vou levar lá, que isso era para tratamento neurológicos, né? E daí eu procurei uma neurologista lá em São Paulo e quando eu estive no consultório dela, ela me decepcionou muito. Ela disse para mim, a senhora tem um filho que nunca vai fazer nada na vida. Então, a senhora não pare a sua vida por ele. A senhora coloca ele lá em casa, em um quarto, entra para alimentar e viva a sua vida. Eu achei um absurdo ela falando e eu pensando, jamais vou fazer isso com meu filho. Eu vou lutar com ele, vou à luta. Então foi quando eu procurei o centro de recuperação e ele tinha 8 meses quando ele foi matriculado no centro de recuperação da criança paralítica em Campinas e lá nós ficamos fazendo o tratamento, a fisioterapia, tudo que precisava, tanto lá como em casa. Eu nasci em Uberaba, numa fazenda do município de Uberaba. Eu vim para Uberlândia, eu já tinha 14 anos. A gente era tão pobre, mais pobre, que eu falo sempre que a pobreza tinha vergonha da gente. O nome da minha avó é Joana de Souza Tosta. A minha avó tinha 85 anos quando desencarnou. Então, ela teve uma infância difícil, porque ela perdeu o pai e a mãe, muito nova, ainda criança, e foi morar com a tia Alzira, né? Foi. E ela trabalhava para a tia Alzira, assim, para arrumar a casa e depois estudar. E depois de um tempo ela foi morar com a tia Fica. Ela se casou em 1954, 18 de dezembro de 1954. Ela teve 4 filhos. 4 filhos. A mais velha, Vera Lúcia. Que é a sua mãe? É a minha mãe, mãe da Franciele. Depois dela veio a minha tia Sandra, que é a segunda. Depois veio a minha tia Vânia, que é a mãe da Carla. E por último, minha tia Solange. No princípio foi uma vida muito sofrida, muito dificultosa. Eles passaram muita dificuldade. Eles moraram de favor um tempo, porque eles não tinham como se manterem, porque eles eram bem humildes mesmo. Eles foram morar um tempo com o irmão dele lá na cidade de Sarandi, em Goiás, porque lá ele ia ter mais oportunidade. O motivo deles terem mudado é que ele teria mais oportunidade. Lá meu tio tinha posto, ele ia trabalhar em sociedade com o irmão. E aí levou os filhos para lá, foram todo mundo, eles ficaram lá, se não me engano, 1 ano e pouco, mas aí não deu certo, eles voltaram e foram morar aqui na rua Carlos de Fone, na casa do fundo dessa minha tia Fica, que mais uma vez estendeu a mão para eles, que ajudou. E eles foi um começo de vida bem dificultoso mesmo, e eles foram
caminhando devagarzinho. E uma coisa assim que me chama muita atenção na vida deles de casado, porque apesar de eles terem essa vida muito humilde, muito simples, eles nunca perderam o amor que existia entre os dois, porque era um amor que não existia igual. Era muito bonito, sabe? E eles nunca tiveram uma boa condição financeira. Tanto os dois, tanto o vovô Antônio quanto a vovó Joana, eles desencarnaram pagando aluguel, morando de aluguel. Quando não era de favor, era de aluguel. Aqui essa casa acolheu muitos sobrinhos que vinham aqui, pediam um prato de comida, às vezes tinha confusão com os pais, briga, discussão, e eles nunca negaram... Estava sempre estendendo a mão para quem fosse, independente da pessoa. Eles não olhavam se a pessoa tinha posse, se a pessoa não tinha, eles estendiam a mão e ajudavam mesmo. Dividia o pouco que tinha, né? Ele é isso que... Eles criaram o sobrinho deles quase todos aqui, né? Isso. Que foi o tio William, o tio Ayrton, a tia Miriam. Todos eles criaram aqui, nessa casa. E eles são sobrinhos, filhos da minha tia Antônia, todo mundo conhece como Tonica, que é irmã da minha avó. Na verdade, minha avó tratava eles como filhos, nem era como sobrinhos, porque fazia parte da vida deles, e eles não era para eles, não era sobrinho, era filhos. Então eles tinham aquele amor, aquela dedicação, como se fosse mais um deles, e não tinha diferença. E o amor, assim, acho que a minha avó tinha pro meu avô também era muito, muito grande, porque assim, minha avó, apesar de ser simples, humilde, a minha avó, quando era jovem, ela trabalhou. Ela trabalhou numa rádio aqui, na Caixa Econômica Federal. E aí, quando casou, naquela época, a mulher casava e era do lar, né? E, tipo assim, comia, às vezes, o pão que o diabo amassou, mas ficava do lado do marido, né? Ela deixou a profissão, deixou uma carreira que poderia ser promissora para dedicar à família que ela estava construindo. E para ajudar no sustento do lar, minha avó aprendeu a costurar. E foi costureira também. De mão cheia. Fez passagem. Muito requisitada, vendia roupa para poder ajudar no sustento. A minha rotina, como o programa dele era muito intenso, era um dia inteiro, eu ficava meio período no centro de recuperação, o outro meio período fazendo em casa os exercícios para completar o tanto que precisava, e depois à noite eu dava banho nele, colocava na cama, e daí eu começava o meu serviço da casa. Então eu saía todos os dias com ele e andava 4 quilômetros com ele no colo, porque na época a gente tinha bonde. E para quem não conhece, né, o bonde é todo aberto, né, e é difícil a gente segurar uma criança no bonde como ele era muito mole. Ele não tinha firmeza na cabeça e nada, eu tinha que segurar o corpo dele e a cabeça dele e os braços cheios de sacolas, porque eu ia para lá e ficava meio período, levava alimento, levava fralda, né? Aquele tempo tudo era fralda de pano, né? Então, assim, a gente é nova, não sente nada, né? Nenhuma canseira, aguenta, né? E daí eu passava a noite cuidando da alimentação do outro dia, da roupa, lavar, passar, da casa, né? E de manhã começava tudo de novo. E muitas vezes que eu tinha umas horinhas para dormir, eu colocava a mão assim para mim não pegar no sono profundo. Porque quando minha cabeça caía, eu acordava. E daí, mas eu achava tão bom, porque eu pensava assim, poxa, eu tenho uma missão tão bonita, né? Eu tenho saúde, eu tenho força, Deus me fez alta. Né? Às vezes a mãe muito pequenininha é difícil carregar o filho, né? Quando ele vai crescendo. A tia Vera, naquela época, ela foi mãe solteira, na década de 70. Naquela época era muito difícil uma mulher solteira, né?
sou solteira. E o meu avô e a minha avó acolheu. Eles foram, nesse ponto, eles foram super pais, porque não é qualquer pai, na época que foi, em meados de 70 e poucos, aceitar uma filha solteira e grávida e não fazer nada, porque o costume da época engravidou, então pra fora, não te aceita. Pra fora, ou casa, ou tem que casar, né? Tinha aquela coisa, tipo um tabu, né? Era um tabu. Tinha que casar com a pessoa, ou se não tinha aquele trem de o fulano vai matar o outro porque não assumiu. Como toda moça na época que não tem muito juízo, a gente faz muita coisa errada e tudo, e aí eu engravidei e eu tive a minha filha, que é uma pessoa que eu vivi por ela e vivo por ela. O pai dela era casado e quando eu descobri que ele era casado, ele tinha 3 filhos e ele queria abandonar a família para viver comigo. E eu não aceitei, porque eu tinha princípios e eu achava que uma criança não ia substituir 3. E era uma pessoa que eu amei acima de tudo também. Mas eu não podia viver com ele porque ele tinha essas crianças. Seu coração, você saber que você tem uma mãe que dedicou a vida inteira por você, num amor incondicional. Muito gratificante. Gratificante. Muito bom mesmo. Daí eu comecei, eu falei, não, tudo que tiver para fazer por ele, eu vou fazer. Então, tinha um campinho lá perto de casa e as crianças, os meninos iam jogar bola e eu pegava ele no colo e ele chutava a bola junto com os meninos. Então, ele não tirei nenhuma brincadeira dele. As crianças brincavam de pega, colocavam ele aqui na cintura, uma sobrinha minha, a cabeça dele caída para trás, quase batendo nas paredes, mas ele corria para cá e para lá. Se ele se machucasse, ele chegava e eu lembro que eu tinha um cobertor e uma caixa de remédio. Eu colocava em cima da mesa, deitava ele, olhava os machucados, se era profundo, se era pouco, se eu podia fazer curativo, se eu precisava correr para o hospital, e pronto. E ele viveu assim. Se tivesse uma batida de carro na esquina, eu pegava ele e levava lá, porque ele não podia ir sozinho para ver. Levava lá, mostrava para ele, olha, aqui foi assim. Então, sempre conversando muito com ele. E participava de tudo. Se a gente viajava, ele estava junto. Tudo que teve na família. Se chovia, as crianças iam... Naquele tempo, a água não era tão contaminada, né? As crianças iam deitar na beirada da calçada para a chuva passar por cima, ele estava junto. E eu nunca impedi a brincadeira dele igual a outra criança, nunca. Ele brincou sempre igual. Nessa hora, minha avó foi muito mãe dela e ajudou muito. Amparou em tudo que ela precisava. Então, cuidava da gente para ela trabalhar, para ela fazer tudo, para ela não deixar faltar nada. Então, a minha avó virou uma referência, porque na ausência dela, minha avó estava ali para poder passar tudo que a gente queria, que a gente precisava, e ensinar também. Não era só presença de vó, era a presença de mãe. Eu acho que toda mãe tem bastante amor nos filhos, mas de um deficiente é diferente, porque ele precisa muito da gente, né? Depois eu tive mais uma filha, quando ele tinha 10 anos, nasceu a Adriana, que mora aqui, e sempre eles me deram muito apoio, eles nunca reclamaram, que eu sempre tive que olhar de um lado mais do que o outro, né? Às vezes eu deixava eles com o vizinho, com irmãos para me fazer as coisas. Então eles me deram muito apoio, meu marido também. Mas para mim foi gratificante, muito gratificante. Então, e aí eu conheci o meu marido, que nós vivemos junto 46 anos. Nesse período foi que minha filha adoeceu, ela teve sarampo e eu não tinha dinheiro para tratar dela.
E aí o pai dele falou para ele assim, olha, eu conheço, ó, tem uma menina aqui que eu conheço, ela é uma pessoa de família, uma pessoa boa, mas ela é muito pobre, ela está com uma dificuldade com uma criança. E aí ele foi na minha casa e foi lá levar dinheiro para me tratar da minha menina. E aí ele gostou de mim, falou com o pai dele. Quando fez 3 meses que eu conheci ele, eu já estava dentro de uma casa que ele arrumou para mim. E nós fomos crescendo numa alegria assim com ele. Agora eu agradeço a Deus porque a deficiência dele não atingiu a inteligência, só a parte motora. Mas muito pequenininho eu vi a grande inteligência dele. Na época a gente não tinha computador, não existia no Brasil, né? E ele, tudo em casa era controlado pela inteligência dele. Quando ele era muito pequeno, uma vez meu marido chegou e falou, olha, daí 3 meses no caso, eu tenho que comparecer no fórum, que ele era policial, sempre tinha que comparecer por causa das ocorrências. Ele falou ao pai dele, pai, ele marcava no calendário. O pai dele falou, pai, não marca. Não marca porque eu vou lembrar o senhor. E daí meu marido ainda foi pro quarto, marcou lá escondidinho, com medo, né? Era 90 dias, né, para ele comparecer. E quando faltavam 5, 6 dias, ele avisou o pai dele, olha pai, tal dia, o pai precisa comparecer lá. Então a gente passou em função a ele, o coordenador de horários da casa. Uma panela de pressão estava fervendo, ele sabia que hora ia desligar. Tudo, era tudo ele. Alguém tomava remédio de 8 em 8 horas, era ele que controlava até na hora do seu remédio. Com esse trato que ele fez comigo, falou, olha, enquanto eu viver com você, eu te prometo que a sua filha não vai passar falta de dinheiro nenhum. Mas para você eu não prometo nem o que comer. Sofri muito porque ele tinha trator de esteira. Pra você ter uma ideia, eu morei 10 anos numa barraca, fazendo estrada para esse sertão de Goiás, Mato Grosso, sul de Minas, Unaí, Paracatu. Então, eu sofri muito porque, mas eu tinha também, por outro lado, eu tinha recompensa que minha filha não faltava nada para ela. E a minha filha ficava com a minha mãe também, porque minha mãe era muito pobre, era a maneira que eu tinha de ajudar ela também. Depois, o Dedé, quando ele inteirou 12 anos, eu pus ele na ICASA. Arrumei um serviço para ele na ICASA, e ele trabalhava só. Quando era hora de ir embora, em vez dele ir embora, ela juntava com aqueles moleques lá da Praça do Balvilela. Quando eu fui descobrir, ele já estava mexendo com droga. Então eu sofri demais. Eu falo, a pessoa que tem uma família que mexe com esses trem, acho que não tem um sofrimento igual. Aí ele veio nessa luta. Depois ele pegou a AIDS na seringa contaminada. Meu avô ele ficou doente em 1991. Foi 1991. Dia 1º de abril. Teve um AVC, não foi? Foi. Um AVC hemorrágico. E aí a reação dela, a princípio, foi meio que de baque mesmo. Ela ficou mal, porque ela se viu com um marido doente, numa cama, e ela não tinha muita dificuldade financeira e não tinha forças para cuidar, porque ele era muito grande e ela não tinha muita força para cuidar dele. Nessa época, a tia Solange estava morando com eles aqui, a filha caçula deles, ainda. É porque ela tinha acabado de perder o marido dela com câncer. O Tizelinho. E aí, mais uma vez, minha avó e meu avô se viu na situação de como que faz uma mulher nova, com 2 filhos pequenos, com 2 filhos para criar, não podia sair para trabalhar. Eles abriram a porta para casa porque tinha um quarto vazio e trouxeram eles para morar aqui. Minha tia, mais os 2 filhos. Que é o Marquinho, o Marcos Vinícius e o Juninho. E foram 4 anos, né? Meu avô desencarnou em 94. Em 94, dia 26. Dia 26. Ele fez aniversário dia 24 de agosto.
e desencarnou dia 26. De agosto de 1994. Aí nesse ponto, a tia Solange já tinha tido outro relacionamento e já tinha 2 outras meninas gêmeas, a Isabela e a Anaís. Então, quando o vovô ainda estava doente antes dele desencarnar, a tia Solange já estava com 4 filhos, o Marquinhos, né, o Juninho e as gêmeas, a Isabela e a Anaís. Então, elas eram bebezinhas ainda, né, acho que de 1 ano e pouco, 2 anos, quando o vovô veio a falecer. E aí que a vovó, mais uma vez, né, foi para o pai deles. Por uma doação completa, porque aí ajudou no sustento também, ajudou a criar, né, esses 4 meninos junto com a tia Solange. Foi mãe e pai, né? Com a pensão do vovô, da aposentadoria dela, né? E foram 20 anos, porque em 94 ela faleceu em 2015, né? Foram 21 anos de doação para criar essas 4 crianças junto com a tia Solange. Ele me ajudou a criar a menina, formou ela. E aí ela casou, teve uma filha, morava aqui. E aí ela foi trabalhar em São Paulo. E nesse período eu sofri muito, porque era eu que cuidava da neta, que buscava, levava para a escola e tudo. Uma fase muito difícil na minha vida, porque a minha neta saiu para São Paulo à noite, no outro dia cedo ele caiu. Caiu e bateu com a cabeça no cimento e paralisou. Então eu falo sempre que Deus tem um jeito muito esquisito de te ajudar. Olha, de todos os trabalhos que Deus colocou na minha vida, esse foi o mais difícil. Porque eu estava desesperada porque minha neta tinha ido embora e eu não sabia como que eu ia viver sem ela, mas quando fez 15 dias que ela tinha ido embora, eu já comecei a agradecer a Deus porque eu não podia ter ela do meu lado. Porque aí eu fui viver só para ele e por ele. Durante 7 anos e 3 meses, eu vivi para ele e por ele. Ele ia preso por causa de que ele mexia com droga, né? E quando não tinha dinheiro para comprar, às vezes pegava alguma coisa dos outros. Mas nunca ele tirou a vida de ninguém, graças a Deus. É porque eu não esperava que um dia eu tivesse de ir na cadeia para visitar um filho, né? Então, eu sentia humilhada, sim, por ter que agir geral, né? Isso é uma coisa que isso aí mexia muito comigo. Mas tudo venci. Venci, hoje eu estou aqui, graças a Deus. A única coisa que eu tenho é diabetes e gripe. Mas eu vou driblando devagar. Eu não achava nada sacrifício, eu achava tudo muito bonito. Sempre muito molinho, ele nunca teve equilíbrio, ele não senta sozinho, só na cadeira, assim, segurando, né? Mas sempre com sorriso, ele sempre foi muito alegre, ele nunca marcou assim uma tristeza pela deficiência dele. Então, o que a gente queria mais? Era viver assim, muito bem, né? Muito bom. Dedé faleceu e nós 2 tínhamos uma amizade muito grande. Assim mesmo, de tanta coisa que aconteceu com ele, mas eu vou falar, não é porque Deus buscou ele, não. Mas nós 2 éramos muito amigos. Ele foi um filho que ele nunca jogou um garfo meu no terreiro. Eu acredito que ele não faleceu, ele passou para outra vida. Sinto saudade dele, mas tristeza não. Eu tenho um sentimento assim pela minha avó muito grande, que é um exemplo, acho que ela me deu assim, de tudo que a gente lembra assim de contar dela, mas quando eu nasci, eu vim morar com ela. E assim, eu até hoje assim, eu não sei porquê. E por muito tempo eu achei que
Meus pais não me queriam, sabe? Por estar vindo aqui, bebezinha, nenê, e morar com ela. E aí ela me acolheu por... não sei por quê. Uma ligação muito grande com ela e com o vovô. A minha avó, ela me deu, uma vez a gente conversando, eu pedi a aliança dela de casada com meu avô. Aí no hospital, quando ela entrou, nos últimos dias de vida dela, ela tirou a aliança e deu pra tia Solange me entregar. A aliança dela com meu avô. E teve uma vez que ela ficou doente e eu fui visitar ela. E eu nem sabia, que não lembrava desse colar da Nossa Senhora. Tava só eu e ela sozinha em casa. Ela falou assim, peraí, eu vou ali. Ele saiu, levantou, foi lá na quarta, falou, eu queria te dar isso aqui, queria que você ficasse com isso aqui. Então eu achei que foi o presente mais lindo que ela me deu. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu fui escolhida por Deus. Porque eu tinha muita escolha. Ou se perder na vida, ou fazer outras coisas ruins. Eu optei em fazer coisas boas. A vida é a coisa mais bela que nós temos. É o bem mais precioso que nós temos. Eu procuro fazer tudo dentro do possível. Pra você ter uma ideia, eu faço Tai Chi Chuan lá no Praia, eu participo do coral do Praia, eu participo do coral do SEAI, participo do SEAI do conservatório. Eu era analfabeta e eu aprendi a ler e a escrever razoavelmente e eu tinha sonho de estudar. Eu fiquei sabendo que tem uma escola aqui estadual que dá aula para adulto durante o dia. E aí fui lá, fiz um teste, e com esse teste eu já entrei no 6º ano. E já estou terminando o fundamental e eu acho que eu vou terminar agora, acho que o mês que entra eu termino, se Deus quiser, e vou continuar e vou dar conta, entendeu? Eu aproveito a minha liberdade desse jeito, sabe? E eu andei, né, pelejando com essa vida, mas graças a Deus eu me sinto feliz. Dou conta de fazer minhas coisas, dou conta de fazer minha comida, dou conta de fazer meu café. Dou conta de lavar alguma roupa que está mais limpa, dou conta de lavar. É porque a vovó sempre foi religiosa, né? Ela sempre com as orações dela, dava 6 horas da tarde, pegava a Bíblia, muitas das vezes sentava aqui, numa cadeira aqui, não sei se você lembra, era aqui, ó, porque não tinha esse aqui, esse puxado aqui dessa varanda. Sentava aqui, pegava a Bíblia, ia fazer as orações dela, ou num rosário, num terço, ela fazia. A gente como criança assim não tinha interpretação daquilo, né? Mas eu sempre lembro de seguir com ela, sabe? Porque aí eu tenho um negócio, eu vou deitar à noite, eu falo para ele, Deus te abençoe, meu filho, aí no plano espiritual onde você está. De manhã eu levanto e falo para ele, meu filho, como é que você passou a noite aí no plano espiritual? Você teve algum remédio, algum tratamento? E parece que ele me responde. Você gostaria de deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo esse documentário? Vai daqui, viva a vida, porque se você não dizer como é que nós ficar naquela cara de 7 anos, pra que isso? Então você é uma pessoa feliz? Demais. Obrigada. Obrigada, Joriel. Obrigada, Dedé. Uma mãe especial na vida dele. E a família. Tudo vocês.
E ele é muito feliz com isso. Está muito feliz. Vou deixar uma mensagem para minha filha, porque eu vivi tudo isso por ela. Porque se fosse preciso, ia fazer tudo de novo. Mas é isso, ela foi embora. Vida que brotou, vinda de uma flor, um gesto de amor. Vida que desabrochou em pétalas tão cálidas. Vida que se iluminou numa luz tão álbida. Sempre vivirá, sempre lúdica, sempre súbita, vida enigma, vida que seguiu pelo tempo afora. Tanto desafio pra encontrar a paz e criar novo esplendor. Tanto desafio corre feito um rio, vai buscar um grande amor. Vida que brotou, vinda de uma flor, um gesto de amor.